Hoje eu vou falar para vocês sobre o Help Desk, continuando o nosso programa Engenharia Clínica em 10 minutos, que é destinado aos profissionais da saúde ou aqueles profissionais que têm interesse por lidar, com as tecnologias em saúde que cada vez mais estão presentes em intensidade nos hospitais e até nas casas, nas nossas casas, essas tecnologias estão adentrando, Então é preciso que a gente crie esforços, como forma de controlar, de melhor utilizar esses recursos disponíveis. Então, estou falando sobre o corpo de conhecimentos, mas aqui que a gente aplica aqui no Brasil, Então, nós estamos no capítulo 1, que passamos aqui pela visão geral do programa, supervisão, gerenciamento financeiro, gerenciamento de contratos, CMMS, na verdade essa aqui já fizemos as 4 partes, E hoje nós vamos falar do Help Desk e chamadas telefônicas, mas antes disso, a revisão da última aula, que foi o seguinte: nós falamos sobre a importância de utilizar o CMMS para ajudar a gente a decidir se a gente inclui ou não inclui um equipamento ou uma tecnologia no programa de manutenção preventiva e corretiva, Se inclui, por que inclui, se não inclui, por que não inclui, e da importância de envolver todas as partes interessadas nesse processo. Falamos que o CMMS, ele ajuda você a ver se você está no caminho certo, se você está próximo dos seus objetivos e se você tem atingido as metas, Então, um CMMS programado nesse sentido te permite dizer para onde você está indo com maior exatidão. E, por conclusão, nós falamos que com o aumento do número de equipamentos e o aumento da complexidade dos equipamentos, as metodologias de gestão mudam, A gente sai da bancada de manutenção, vai mais para a beira de leito. É importante a gente saber o que está se passando na beira de leito para a gente poder programar adequadamente os recursos tecnológicos que deverão estar disponíveis para esse fim. E vamos então para o Help Desk ou Call Tracking, que nada mais é do que um suporte por chamada telefônica que veio com TI, pela rapidez, confiabilidade e custo que ele introduzia no processo de atenção, ao início do uso dos computadores. Isso nos anos 80 aqui no Brasil, no final dos anos 80, do meio dos anos 80 para frente, isso começou a ser mais comum, as pessoas tinham dúvida, então TI criou esse Help Desk que ajudava a sanar problemas de menor complexidade. E hoje a gente já tem esse tipo de suporte remoto, sendo oferecidos os upgrades do nosso software, os updates, tudo via remotamente. E a gente usa também já nos contratos de manutenção de equipamentos de grande porte. A gente permite que o fabricante acesse o equipamento remotamente, faça o diagnóstico, em alguns casos até controle uma função do equipamento de maneira remota, Então, a engenharia clínica pode turbinar esse aspecto, melhorar esse aspecto, sistematizar esse aspecto, porque reduz muito tempo, não perde a confiabilidade. Nós vamos tratar aqui porque você tem que desenvolver uma parceria lá do outro lado, na beira de leito, lá na assistência, com o pessoal da assistência, cria esse fortalecimento conjunto, E a importância de ter profissionais experientes para fazer isso, não só para identificar, como saber qual o problema e já corrigir, ou seja, resolver a situação. Se conseguir resolver essa situação remotamente, melhor, é melhor para todos, E o fato é o seguinte, que um serviço dessa natureza, ele complementa o serviço da engenharia clínica. Hoje, na área de TI, às vezes esse tipo de serviço é fornecido por outro país, por outra empresa, que não é a empresa principal. No nosso caso também pode-se fazer dessa forma, mas aqui no Brasil eu praticamente desconheço. Então, se alguém quiser montar uma empresa nesse sentido, de fornecer suporte remoto para os hospitais, é uma coisa a se pensar, porque a necessidade existe. Então, se você vai oferecer isso, ou se você vai comprar, você tem que pensar no que pode ser incluído, Então, pode ter um aspecto de resolver problemas simples, ou não só resolver, mas programar, triar, despachar, ver se tem recurso, quando que é a melhor hora, Muitas vezes a gente vai atender um chamado, chega no local, o equipamento está indisponível, o paciente está sendo acessado e a gente não pode desenvolver a nossa atividade. Então, programar recurso escasso,
é muito importante. E mais principal ainda é registrar e classificar essas solicitações, porque se a gente consegue padronizar as solicitações, a gente consegue padronizar as correções, então o helpdesk fica mais efetivo ainda. Ele pode ser mais simples, né, atendendo necessidades operacionais, lá na ponta dos profissionais de assistência, né, pode ajudar a complementar o treinamento obtido ou falhas no treinamento, e a vantagem é oferecer suporte operacional de maneira rápida e, dependendo do tipo de equipamento, o suporte técnico é já um nível um pouco mais avançado, mas pode-se pensar em oferecer um helpdesk mais simples, mais voltado para a operação, ou um suporte técnico avançado, né? Isso aqui não existe, imagina, porque requer profissionais experientes. Você imagina que você, com o inventário do parque tecnológico que você cuida, você possa encontrar um grupo de pessoas que conheçam aqueles equipamentos, não só do ponto de vista operacional, mas no ponto de vista técnico, né, para oferecer suporte para esse equipamento. Às vezes pode ser para um equipamento específico, não precisa ser para todo o parque, né, mas é um serviço onde requer um expertise maior, né. Então, como é que você pode fazer isso, né? Essa empresa que não existe ainda, vamos dizer, mas você pode fazer isso internamente com Independent Service Organizations, que são o que nós chamamos de terceiros, ou mesmo com fabricante, que é o mais comum, né? Quem não sonha com aquele serviço de helpdesk de um fornecedor externo, onde você liga e prontamente seu problema é endereçado com segurança, com rapidez e com um processo claro e transparente que a gente sabe que vai acontecer, né? Então, hoje, essa opção de trabalhar com o fabricante ou com um terceiro, né, especialista num equipamento ou outro, também é uma possibilidade. O que mais, né? Eu posso incluir, né, o suporte remoto, um suporte com diagnóstico remoto, né? Fazer upgrades, né, remotamente, ou permitir que façam updates automáticos. Importante dizer que o upgrade normalmente ele inclui recursos adicionais e muitas vezes, se não for negociado antes da compra, ele inclui custos, né? E ele pode ser remotamente sem a participação da equipe, a equipe nem sabe o que está acontecendo, ou com a participação mais ativa da equipe, onde a equipe vai evoluindo todos os tratamentos que são feitos com o equipamento em termos de software ou em termos de atividades de manutenção corretiva e preventiva, né? Importante ter capacidade, né, de analisar o histórico de chamadas, daí vem o CMMS de novo, e permite, né, a análise dos resultados do helpdesk, permite eu identificar a necessidade de mudança em procedimento, às vezes um procedimento que é feito lá na beira do leito, acaba introduzindo um problema no equipamento. Por exemplo, é possível um dia que alguém queira lavar o manguito de um aparelho de um medidor de pressão arterial não invasiva. E nesse processo de limpeza, de higienização, ele pode fazer com que a água entre dentro do manguito. E essa água estando dentro do manguito, ela vai entrar dentro do circuito pneumático do equipamento medidor de pressão arterial não invasiva e o defeito vai acontecer, inevitavelmente. Então, se você não sabe o que acontece lá na ponta, lá na assistência, com o equipamento, seus acessórios, fica difícil de você conseguir resolver esse tipo de problema. Então, muitas vezes te permite identificar procedimentos errados, né? Necessidade de educação e treinamento do usuário, ou mesmo mudanças no equipamento, porque a questão da engenharia de fatores humanos tem mostrado que alguns equipamentos, na forma como são construídos, eles acabam introduzindo um risco, um erro, né, na operação, um erro não intencional. Então, às vezes, o feedback para o fabricante é importante, essa relação com o fabricante, que é uma coisa que se acaba descobrindo, acompanhando, né? Tendo um helpdesk efetivo, essas coisas podem ser detectadas. E, sem sombra de dúvidas, não há como falar que um helpdesk sem um CMMS estruturado para dar aquele suporte que o hospital ou que a engenharia clínica está oferecendo ou recebendo, né? Não tem jeito de acontecer. Então, é isso, o tema de hoje, o helpdesk. E no próximo capítulo, nós vamos entrar num outro capítulo, que é o capítulo de avaliação de tecnologias de saúde. E quem não assistiu o último episódio, que foi o CMMS 4 de 4, ali tem 2 artigos super top para que vocês possam entender melhor ou
praticar melhor novas formas de decidir do seu parque tecnológico, aquilo que vai entrar no programa de manutenção preventiva e corretiva, o que não vai entrar, como é que você pode priorizar a calibração, pensar a calibração de equipamentos, né? Fazer uma coisa mais esperta, mais smart, né? Eu chamo de Smart Calibration Program, um programa inteligente que permite, como se diz, adequar custos, né? Sem perder confiabilidade no desempenho dos equipamentos. Então é isso. Na próxima terça-feira, avaliação de tecnologias em saúde, se não me engano, com 7 episódios, que podem se dobrar em mais de um. Um abraço.